Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área. Vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje, dia 14 de fevereiro, a gente teve resultado aí de inflação nos Estados Unidos, dia de notícia. Vocês sabem muito bem qual que é a minha opinião e qual que é a minha tomada de decisão. Mas nem é por conta disso que eu vou deixar de não analisar o mercado aqui para vocês. A gente vai ver métricas. Hoje a gente vai falar somente do curto prazo, tá? Não vou falar do longo prazo. Ontem a gente falou do longo prazo. Hoje a gente vai olhar métricas do curto prazo. Inclusive vou fazer a análise gráfica também das criptos de inteligência artificial, criptos que a gente vem falando aí nos últimos dias sobre o hype que está acontecendo e que está dando boas oportunidades. A gente vai olhar tudo isso no vídeo de hoje, beleza? Se você não é inscrito no canal, te convido a fazer parte do canal. Aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para me dar aquela força e para mostrar que o conteúdo está sendo relevante. Bom, primeiro ponto para a gente olhar que aconteceu aí nesses últimos dias, a gente vê que teve bastante long squeeze, né? A gente teve 2 dias consecutivos de long squeeze aí, foram liquidados bastante gente no mercado e hoje a gente vê que o mercado liquidou um pouquinho bilateral, né? Liquidou um pouquinho pela manhã, assim que saiu de notícia os longs e a gente tá tendo liquidação dos shorts nesse momento. O que acontece nesse dia de notícia é que simplesmente o mercado ele sempre vai para os dois lados, sempre. E por que isso acontece? Porque operar pautado em cima de notícia, cara, é a pior coisa que você faz, porque vai depender de um viés da informação que você recebe, como você analisa e como você toma suas decisões. Por exemplo, hoje o CPI nos Estados Unidos, ele saiu exatamente conforme o mercado esperava. E aí vai ter players olhando e falando, pô, legal, saiu conforme o esperado, então vamos comprar. E do mesmo jeito que vai ter players olhando e falando também, pô, tal que o mercado esperava, por que não veio menos? Isso é um sinal de alerta? Será que a inflação vai continuar subindo? O que será que vai acontecer? E essas pessoas vão vender. Então, em dias de notícia, eu não opero, eu não tomo decisões, eu simplesmente, cara, prefiro ficar tomando um café durante esse momento e simplesmente vendo essas liquidações acontecendo, vendo para que lado o mercado vai se movimentando e simplesmente quando a gente tem um fechamento do dia, eu analiso o que aconteceu e aí eu tomo decisões, beleza? Então eu não opero nesses dias de notícia, porque a gente tem o mercado indo para os dois lados. Olha só, pela manhã o candle abriu caindo, liquidando os shorts, agora está subindo, liquidando os shorts quando abriu e agora está liquidando os longs quando abriu e agora está liquidando os shorts quando está subindo. Significa que a gente vai continuar subindo? Não dá para saber ainda porque é um dia de notícia. O mercado ainda pode voltar, o mercado ainda pode se movimentar. Mas a gente vai analisar tudo isso juntos. Aqui só quero mostrar para vocês que a gente teve liquidações de long. Isso é muito bom. Quando a gente faz essas liquidações, geralmente o mercado ele vai para o outro lado já mais leve. No caso, aqui ele pode continuar subindo, beleza? Quando a gente olha para o S&P está na mesma região dos últimos dias, não mudou literalmente nada para o S&P. Eu continuo com a minha opinião que eu venho falando com vocês, que acredito que a gente vai ter um pullback. As empresas americanas, elas estão se segurando nessa região. Olha só, Apple cai um dia, sobe no outro, cai um dia, sobe no outro. Se a gente olhar a Microsoft também, Microsoft cai um dia, sobe no outro, cai um dia, sobe no outro, eles estão simplesmente lateralizando. A gente vê que os bancos deram um pullback aqui, ó, da última movimentação. Se a gente olhar Bank of America, deu um pullback, foi ali em 0,5 de Fibonacci, deu uma boa retração, pode continuar subindo? Pode continuar subindo. Só que quando a gente olha todo mundo, o RSI está um pouco em região de sobrecompra. Ele voltar até uns 50 é muito bom, muito válido. Então, para o mercado americano, eu continuo com a mesma tese que eu venho falando com vocês há alguns dias. Eu espero um pullback, eu espero uma retração no mercado americano. Isso pode impactar a cripto? Talvez. Não dá para saber. A gente está perdendo um pouco da correlação com o mercado americano, mas nem por isso a gente vai deixar de olhar para o mercado americano, beleza? Mas aqui, ó, tá sendo uma região difícil de ultrapassar e também uma região difícil de devolver
essa alta aqui no S&P. Então, seguimos acompanhando o mercado americano, ainda continuo achando que a gente precisa de um pullback, a gente precisa dar uma esfriada nos RSIs. Olha só, a Microsoft ainda está sobrecomprada, a gente precisa fazer esse pullback, voltar ali para uma região de 50 para tudo ficar mais saudável. Isso é exatamente o que aconteceu com o BTC. Olha só como que a gente está com o BTC mais antecipado. Se a gente olhar para o RSI, exatamente nesse período aqui, ó, eu falava com vocês, galera, a gente está muito esticado, a gente está sobrecomprado, o RSI seria saudável ele voltar até uma região de 50, ele dá uma esfriada. É exatamente a mesma visão que eu tenho para as empresas americanas nesse momento. A gente precisa de um pullback, BTC consolidou aqui em cima, ficou um bom tempo, resistente, resiliente, tentando romper essa região, só que ele precisou fazer o seu pullback para dar uma esfriada no RSI. Esse pullback aconteceu, beleza? Se a gente no BTC fechar o dia de hoje dessa maneira, cara, excelente, candle de reversão. Isso daqui mostra um fundo da movimentação. Então lembra, quando a gente está em uma tendência de alta, a gente vai formar topos e fundos ascendentes. Topo, fundo, e a gente vai esperar um topo mais alto que o topo anterior. Vai ser um pouco difícil passar os 25 mil dólares, mas não impossível. A gente vai buscar um novo topo. Tendência de alta, você simplesmente opera a favor da tendência. Então, se esse candle fechar assim hoje, excelente, perfeito, muito bom. Se a gente descer para um time frame mais curto para a gente ver o que está acontecendo, cara, a minha visão é que essa região aqui foi uma região de buy zone. Eu venho comentando com vocês isso nesses últimos dias, principalmente lá dentro do canal do Telegram. Para mim, dentro dessa região, é uma região de compra, uma região de aporte. Não é uma recomendação de investimento, tá? Essa daqui é a minha análise pode ajudar você. O meu ponto de vista é exatamente as decisões que eu tomo com o meu portfólio. Aqui dentro, para mim, é uma região de ponto de compra. Aqui dentro, estou comprando nessa região? Não estou comprando, porque já comprei lá atrás, já montei posição, cara. Estou simplesmente posicionado no mercado. Por que eu falo que aqui é um ponto de compra? Caso a gente ainda confirme esse fechamento de hoje, mais ponto de compra ainda. Porque quando a gente olhava para o book de ofertas, se a gente puxar aqui no 4 horas, por exemplo, a gente vai ver que nessa região aqui, dos 21.400, a gente tinha, cara, 1.100 bitcoins em ordens no book de oferta nessa região. O mercado veio, chegou próximo, consumiu uns 200 bitcoins, depois voltou e veio aqui e consumiu os 1.100 bitcoins. E aí, quando a gente olha para o mercado, depois dele ter consumido, veja que o book aqui ficou com um buraco, o book ficou vazio. E aí, na data de ontem à noite, ali mais ou menos 11 da noite, a gente começou a carregar o book novamente, agora tem 1.200 bitcoins novamente dentro dessa região, ou seja, tem muito interesse de compra exatamente nessa linha aqui, dos 21.400, exatamente nessa região tem muito interesse de compra. Já foi comprado 1.100 bitcoins, tem mais 1.200 bitcoins para serem comprados nessa região. O que isso nos mostra? Mostra o interesse de compra, mostra que a região que nós estamos é uma região que tem compradores defendendo, compradores interessados por essa região. É um suporte. Suporte, você compra, você vende, resistência do mercado. E olha só como que nesse momento, quando a gente olha para o book está limpo para cima. Ou seja, aqui atrás a gente tinha um book bem carregado na parte de cima. Olha só como que foi difícil passar essa região. O preço não conseguiu passar os 24. Por quê? Essas linhas amarelas aqui, é onde a gente tem ordens bem pesadas. Agora a gente tem o book limpo para cima e o book pesado para baixo. Então, nesse ponto aqui, cara, obviamente é um dia de notícia, não gosto de operar nesses dias, porque o mercado vai para os dois lados, tem movimentação para os dois lados, às vezes o mercado abre de um jeito, fecha do outro. Eu prefiro aguardar o candle diário fechar para poder confirmar esse candle de reversão, só que quando eu olho para o book já me mostra claramente que estamos com mais força
compradora do que força vendedora. Olha só, aqui em cima eu falava para vocês, galera, RSI sobrecomprado, pressão de venda nessa região. Você compra nessa região? Não, você não compra nessa região. Você simplesmente ou distribui ou realiza no curto prazo nessas regiões ou simplesmente espera um pullback acontecer para você poder entrar em regiões mais baixas. Pullback aconteceu, a gente deu novamente oportunidades de entrada. Os 2 últimos dias, aí os últimos dias, né? Se a gente olhar aqui, ó, desde o dia 9 de fevereiro, a gente está tendo oportunidades de compra, oportunidades de entrada dentro do mercado, porque agora a gente está possivelmente iniciando uma nova movimentação de alta. Novamente, se a gente está em tendência de alta, a gente vai esperar uma nova pernada do mercado que seja uma pernada para vir romper essas regiões. Quando o preço estiver aqui em cima, novamente fazendo esses patamares, vocês novamente estarão me vendo falando. Não é momento de compra. Você entra no pé da movimentação. Você entra no pé da movimentação. Você não entra no meio da movimentação. Quem entra no meio da movimentação está simplesmente perdendo para o sentimento chamado FOMO, Fear of Missing Out. Beleza? Então, quando eu olho para isso tudo, eu estou enxergando o mercado como um mercado comprador. Estou bullish no mercado. Cara, vocês sabem a minha tese de longo prazo, vocês sabem qual que é a minha visão, qual que é a minha montagem de carteira para o longo prazo. Quer dizer, vocês não sabem minha carteira, a carteira quem sabe é quem está dentro da comunidade on-chain. Mas vocês sabem qual que é a minha visão pro longo prazo, pro ciclo do mercado. Então eu vejo que no curto prazo a gente está tendo uma oportunidade de compra. Cara, eu não compraria no dia de hoje porque não opero notícias, mas ontem eu estava falando que, ótima região de compra, ótima região de aporte em BTC, beleza? Se a gente olhar pro Ether, mesma coisa, gráfico de 4 horas aqui, ó, a gente fazendo reversão também da movimentação. Olha só como que a gente faz um trap, a gente perde um fundo anterior aqui e o mercado volta logo em seguida e a gente começa a romper topos anteriores. Vai subir em linha reta? Não, cara, vai chegar um momento que ele vai subir, ele vai fraquejar, ele vai simplesmente em algum momento fraquejar e vir buscar um fundo mais alto que o fundo anterior. Tem pessoas que usam a estratégia de aportar no rompimento de um pivô, por exemplo, espera o mercado subir, espera o mercado retrair, romper o pivô, entra. Essa é a oportunidade para quem ficou atrasado, para quem não entrou na operação lá embaixo. Eu gosto de operar um pouco diferente. Eu gosto de comprar suporte, então, por exemplo, ontem era um dia que, na minha visão, eu estaria comprando. Na sexta-feira, não sei, dia 9, não sei que dia que foi, dia 9, eu tava falando lá no grupo do Telegram também, cara, buy zone, oportunidade interessante, oportunidade onde eu enxergo buy zone, aonde eu entraria, beleza? Então a gente olha Ether também tem essa movimentação, onde a gente tá começando a ter ordens abaixo, olha só, abaixo do preço, então a gente tá tendo interesse de compra no Ether também quando a gente olha pro book de oferta. Obviamente vai ser difícil o Ether passar os 1.700 ali, cara, claro que vai ser difícil passar os 1.700, porque é topo anterior. Mas o mercado está revertendo, o mercado cripto está revertendo, o mercado americano não está tendo essa reversão, a gente não está tendo essa movimentação. Por exemplo, se a gente olhar Google, olha só como que Google no mercado americano caiu, está em um ponto de compra, está em uma região de interesse de compra Google, só que a gente ainda não teve nenhum sinal de reversão, ainda não teve nenhum candle de reversão. Ou seja, para mim, o mercado cripto está andando na frente do mercado americano. Por isso que eu falo que a gente está perdendo um pouco da correlação. A gente analisa o mercado americano para entender possíveis movimentações em cripto? Sim, enquanto tem correlação. Mas você nunca vai tomar a decisão no mercado que você opera pelo aquilo que está acontecendo no seu vizinho. Você olha para o vizinho para ficar ligado, mas você opera dentro do seu mercado. Se você investe em cripto, você toma decisão com as movimentações em cripto, não com o que está acontecendo no S&P. Você olha o S&P para ter uma ideia, ter uma noção, mas a decisão ela é pautada em cima daquele gráfico que você vai investir ou que você vai vender, beleza?
Então eu vejo que o mercado cripto está antecipado, está revertendo aqui nessa região. Obviamente a gente só precisa dessa confirmação no fechamento de hoje. E aí se a gente olhar para as altcoins, cara, a gente vai ver que a AGIX está revertendo também. Ela deu o seu pullback, foi exatamente na região que eu falo com vocês, que é uma região que eu adoro comprar, que eu adoro aportar, que é em 0,618 de Fibonacci. A gente veio nessa região, a gente teve um candle de reversão, o candle que foi fechado agora há pouco, né, algumas horas atrás, estou olhando o gráfico de 4 horas, e a gente está tendo confirmação da rejeição. Ou seja, é um bom ponto de entrada com um stop claro, um stop de 20%. Obviamente, a gente está falando de uma altcoin que tem uma volatilidade muito alta, por isso que a gente usa capital muito menor, por isso que eu uso capital muito menor, simplesmente para trade. Oportunidade de compra, stop claro, 20%, mínimo do take ali está em 50%, 54%, ou seja, o stop é longo? Sim, é longo, 24%, mas pro ativo não é nada. A gente vai esperar que a AGIX vai buscar o topo dela ali dos 67 centavos ali, simplesmente uma alta de 54%. Obviamente a gente tem que ter stop nessas movimentações. Eu falo com vocês que todas as movimentações de curto prazo tem que ter stop, e todas as movimentações de longo prazo não necessariamente ela precisa ter stop, mas ela precisa ter uma estratégia caso o preço vare a região que você achou que não ia varar. O que é essa estratégia? Comprar mais, aumentar a sua exposição, cara, sei lá, movimentar a sua carteira. Pro longo prazo, não necessariamente você precisa estopar a operação, mas se é day trade, se é swing trade e se é position trade, você tem que estopar, você tem que ter stop caso perca aquela região. No investimento é um pouco diferente, porque a gente fala muito sobre DCA, Dollar Cost Average. Se cai, você tem a oportunidade de diminuir o seu custo médio. Então são estratégias diferentes. Curto prazo, stop bem claro. Põe um stop. Operar no curto prazo sem stop é loucura, você vai quebrar a sua banca, beleza? Então, tô olhando para AGIX nesse momento, cara, não tem problema nenhum. Se o ativo começar a lateralizar nessa região aqui, o meu interesse vai ser simplesmente em olhar para esse ponto aqui, deixa o trade rolar, deixa o trade correr, perdeu esse ponto, estopou. Chegou nesse topo, a gente começa a fazer take, a gente começa a realizar lucro, beleza? Quando a gente olha para FET também, que é outro ativo de inteligência artificial que está chamando a atenção aí no momento, a gente vê mesma movimentação. Formou um fundo duplo aqui, o RSI desses ativos já deu uma boa esfriada. A gente já pode fazer uma nova movimentação de alta. Opa, calma aí. Obviamente, semanal vai estar sobrecomprado, ativo hypado, mas olha só como o diário já deu uma esfriada, já chegou em mínimas, que foram as mínimas aqui atrás também. Se a gente olhar para FET, mesma coisa, a gente já tem um RSI mais baixo. Obviamente, FET acabou dando uma porrada aqui nessa movimentação, tá em região de resistência. Talvez FET a gente já tenha uma entrada um pouco mais esticado, 20% de loss para um take de 34%, já está um pouco diferente. Se fosse para escolher entre os dois ativos, eu entraria em AGIX e não em FET. Porque FET já deu 3 candles aqui de movimentação de alta do fundo que ela teve. A gente pode dizer que o candle de confirmação aqui, ó, foi um candle muito forte, subiu bastante, beleza? Então, olharia mais para AGIX nesse momento. E lembrando, galera, isso daqui não é recomendação de investimento, é a minha análise, como que eu tomo decisão no mercado, como que eu opero no mercado. Mas sendo bem claro com vocês, cara, uma coisa que vocês não podem cometer é entrar em uma operação sem stop. Não importa que ativo que seja. Se você vai entrar, primeira coisa que você se pergunta é que profissional que eu vou ser hoje. Eu vou ser um day trader? Eu vou ser um swing trader? Eu vou ser um position trader? Decidiu qual profissional que você vai ser? Você respeita aquele setup. Se você está entrando no day trade, fecha essa operação no final do dia. Se você está entrando no swing trade, cara, eu tô analisando um gráfico de 4 horas, tô falando de swing trade, tô falando de alguns dias aí, umas semanas, não passa de um mês. Você tem que fechar essa operação no time
também, beleza? E você tem que ter stop nessas operações. Então, AGEX dando oportunidade aí, FET deu uma esticadinha, ficaria de olho em FET para caso ela faça um pullback dessa movimentação. Vamos se dizer que ela formou topo aqui, cara, se ela formar topo, traça uma Fibonacci, ela fez retração, voltou dentro de 0,50618 aqui, ainda não formou topo, mas formou topo, voltou dentro dessas regiões, pode ser em um único candle aqui, cara, aí sim daria um ponto de entrada, porque aí a gente vai ter um stop mais curto, né? Stop de 10%, e aí o take vai ficar de 40%, beleza? Então, quando a gente olha as altcoins, a gente vê que as altcoins, elas estão chamando a atenção nesse momento com essa movimentação. A gente olha para Matic, cara, segue em uma belíssima tendência de alta. Matic tá subindo aí, ó, e não quer nem saber de nada do que tá acontecendo. Olha só, acabou de testar a linha de tendência de alta, Matic também tá em uma oportunidade, deu uma esticada, claro que deu uma esticada aqui, mas tá com uma oportunidade aí de entrada também nessa movimentação, porque testou a linha de tendência de alta, confirmou, segurou, reverteu, cara, entra no candle de reversão. Espera o candle de reversão fechar. Se você estiver olhando de gráfico de 4 horas, ainda não fechou. No caso dessa análise que eu estou fazendo aqui para vocês, gráfico de 1 hora, por exemplo, já fechou. Então depende do time frame que você esteja olhando, da sua expectativa para o mercado. Mas segue em tendência de alta também. Então a gente vê que os ativos, as criptos, estão muito melhores, principalmente pelo BTC. Ele está se segurando dentro dessa região. Olha só como que a gente está com stop, a gente está com suporte bem forte. Então as criptos estão em uma excelente movimentação. A gente está em plena tendência de alta, cara. Tendência de alta, você não briga contra a tendência, você simplesmente opera a favor da tendência. Você analisa pullback, deu pullback, vou procurar por entrada. Deu entrada, beleza, surfa a próxima pernada. Não entra no meio de pernadas e também espere os pullbacks acontecerem. Não brigue com a tendência também nesse momento, beleza? Bom, então é isso. Vamos aguardar o fechamento do dia. Fechou o dia, candle positivo, excelente. A gente pode confirmar um candle de reversão no gráfico diário. Então a gente vai esperar por um RSI no gráfico diário voltar em regiões de sobrecompra novamente, beleza? Se você quiser saber mais da minha visão o tempo inteiro, cara, só entrar lá no canal do Telegram, link na descrição. Lá no canal do Telegram eu tô o tempo inteiro mandando análise também, simplesmente falando quais são as minhas decisões. Gravar um vídeo para você, publicar esse vídeo, é mais demorado. Lá no canal do Telegram a gente consegue trocar uma ideia, a gente consegue simplesmente, você consegue me mandar mensagem, eu consigo te mandar mensagem aqui, a gente consegue conversar, trocar uma ideia lá e simplesmente explorar mais oportunidades aí do mercado, beleza? Então é isso, tamo junto, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, te convido a fazer parte aqui do canal, beleza? Então é isso, galera, tamo junto, forte abraço e eu vejo vocês amanhã. Valeu!